Quando sua alma está pesada, o Espírito Santo pode estar te chamando para mais perto. A dor que ninguém consegue explicar. Existe um tipo de cansaço que o sono não resolve. Você tenta descansar, tenta distrair a mente, tenta seguir sua rotina normalmente. Mas dentro de você existe um peso que continua ali. É como se a sua alma estivesse cansada de lutar sozinha. E o mais difícil é que ninguém percebe. As pessoas olham para você e acham que está tudo bem, mas existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro do seu coração. Você ora, mas sente que o céu ficou em silêncio. Você tenta continuar forte, tenta manter a fé viva, tenta acreditar que Deus ainda está ouvindo. Mas existem dias em que tudo parece distante. E aos poucos, a mente começa a ser invadida por perguntas perigosas. Será que Deus se afastou de mim? Será que minha fé enfraqueceu? Será que eu fiz algo errado? Só que existe algo que quase ninguém entende sobre os momentos mais pesados da vida espiritual. Nem todo silêncio significa abandono. Nem toda dor significa que Deus foi embora. Existem fases em que o Espírito Santo começa a agir justamente quando tudo dentro de você parece confuso. Porque Deus sabe como quebrar aquilo que está te destruindo sem destruir você junto. Talvez esse peso que você sente não seja apenas ansiedade. Talvez essa inquietação dentro da sua alma não seja apenas emocional. Talvez o Espírito Santo esteja tentando te aproximar de Deus de uma maneira que você nunca viveu antes. E enquanto muita gente interpreta esse momento como fraqueza, o céu pode estar enxergando isso como o começo de uma transformação espiritual profunda. O problema é que quase ninguém percebe os sinais quando Deus começa a chamar alguém para mais perto. E existe um sinal específico que começa a aparecer quando o Espírito Santo está tentando alcançar uma alma cansada. O silêncio de Deus que confunde quem mais precisa dele. Uma das dores mais difíceis da vida espiritual é continuar orando e sentir que nada acontece. Você fala com Deus, derrama o coração, pede direção, pede força, pede uma resposta, mas o silêncio continua. E depois de um tempo, a mente começa a transformar o silêncio em rejeição. A pessoa começa a acreditar que Deus perdeu o interesse nela. É nesse momento que muitos desistem por dentro, sem que ninguém perceba. Continuam indo à igreja, continuam tentando manter a aparência de fé, continuam sorrindo para as pessoas, mas a alma já está cansada de esperar por algo que parece nunca chegar. O coração começa a endurecer devagar. A oração perde intensidade. A esperança começa a enfraquecer. Mas existe algo que poucos entendem. Deus também trabalha no silêncio. Em muitos momentos da Bíblia, o céu ficou em silêncio antes de grandes transformações espirituais acontecerem. José passou anos sem entender o que Deus estava fazendo. Davi foi perseguido enquanto carregava uma promessa. Jó enfrentou um silêncio tão profundo que começou a questionar a própria dor. E mesmo assim, Deus nunca tinha saído de perto deles. O Espírito Santo sabe que existem distrações, dependências emocionais e ilusões dentro de nós que só são quebradas quando o barulho desaparece. Porque enquanto tudo está funcionando, quase ninguém busca intimidade verdadeira com Deus. A maioria busca apenas alívio imediato. Só que quando a alma começa a ficar pesada, a pessoa é obrigada a olhar para dentro. E é exatamente aí que Deus começa a tratar partes profundas do coração que nunca seriam tratadas em tempos de conforto. Talvez você esteja interpretando errado essa fase da sua vida. Talvez Deus não esteja distante. Talvez Ele esteja te levando para um lugar espiritual, onde você vai depender menos das emoções e mais da presença dEle. Porque existe um momento em que o Espírito Santo para de falar através do que você sente e começa a falar através da transformação silenciosa que está acontecendo dentro de você. E existe um sinal que começa a aparecer quando Deus está tentando arrancar alguém de uma vida superficial para levá-lo a uma intimidade verdadeira. O problema é que quase ninguém reconhece esse sinal quando ele começa. O peso emocional, que não é apenas cansaço. Existem pessoas que acordam cansadas mesmo depois de dormir. A mente nunca desacelera.
O coração vive inquieto. O corpo continua funcionando, mas a alma parece sufocada por dentro. E o mais assustador é que muitas vezes não existe uma explicação clara. A pessoa olha para a própria vida e pensa: por que eu me sinto assim se aparentemente está tudo normal? Só que nem toda dor nasce de problemas externos. Existem dores que surgem quando a alma passa tempo demais longe da presença de Deus. O mundo ensinou as pessoas a esconderem o vazio com distrações, vídeos, redes sociais, rotina acelerada, excesso de barulho, conversas superficiais, entretenimento constante. Mas quando o silêncio chega, a verdade aparece. E a verdade é que muita gente está emocionalmente cansada porque espiritualmente está distante. O Espírito Santo não toca apenas emoções. Ele toca regiões profundas da alma que ninguém consegue alcançar. E quando Deus começa a chamar alguém para mais perto, existe uma inquietação que nasce dentro da pessoa. Nada mais satisfaz completamente. Coisas que antes preenchiam o coração começam a perder o brilho. Ambientes que antes pareciam normais começam a gerar desconforto espiritual. É como se algo dentro de você estivesse dizendo: existe mais do que isso. O problema é que muitas pessoas confundem esse chamado com ansiedade permanente. Tentam anestesiar a dor sem perceber que a alma está gritando por intimidade com Deus. Procuram respostas em todos os lugares menos na presença que realmente pode restaurar o coração. E quanto mais ignoram isso, mais pesado tudo fica. Porque a alma humana não foi criada para sobreviver apenas de distrações. Ela foi criada para carregar presença espiritual. Foi criada para ter direção, paz e comunhão com Deus. E quando essa conexão começa a faltar, o coração sente mesmo que a mente não consiga explicar. Talvez seja por isso que você sente esse vazio mesmo tentando continuar forte. Talvez Deus esteja permitindo que certas coisas percam o sentido para mostrar que existe uma sede espiritual escondida dentro de você. E existe um momento em que o Espírito Santo começa a afastar uma pessoa daquilo que lentamente estava destruindo sua alma. É nesse ponto que tudo começa a mudar de forma assustadora e profunda. Quando o Espírito Santo começa a te afastar do que está te destruindo. Uma das partes mais difíceis do processo espiritual é quando Deus começa a remover da sua vida aquilo que estava te afastando dele. Porque no início, você não entende o que está acontecendo. Pessoas mudam com você. Ambientes começam a parecer estranhos. Conversas que antes te prendiam já não fazem mais sentido. Coisas que alimentavam sua mente começam a gerar um vazio ainda maior. E isso assusta, porque o ser humano se apega até mesmo ao que o machuca. Muitas pessoas preferem permanecer em lugares que destroem sua paz emocional do que enfrentar o desconforto da transformação espiritual. Só que o Espírito Santo não consegue construir profundidade em uma alma que continua presa a tudo aquilo que a enfraquece. Existem amizades que alimentam sua ansiedade. Existem hábitos que silenciosamente roubam sua sensibilidade espiritual. Existem ambientes que deixam sua mente pesada, sua fé fria e seu coração distante de Deus. E durante muito tempo, você pode não perceber isso, porque certas destruições acontecem devagar. Mas quando o Espírito Santo começa a chamar alguém para mais perto, algo muda dentro da pessoa. Ela começa a sentir desconforto em coisas que antes pareciam normais. O coração começa a rejeitar aquilo que antes aceitava, sem questionar. Não porque a pessoa se tornou perfeita, mas porque Deus começou um processo de separação espiritual. E quase sempre esse processo parece solidão no começo. Você sente que ninguém te entende. Algumas conexões enfraquecem. Certos ciclos se encerram sem explicação. E em muitos momentos a pessoa pensa que está perdendo tudo, quando na verdade Deus está limpando o caminho para algo maior. Foi assim com Abraão, quando Deus o tirou da terra conhecida. Foi assim com Pedro, quando precisou abandonar a velha vida para seguir Jesus. Foi assim com muitos homens e mulheres da Bíblia que precisaram perder zonas de conforto antes de viverem o propósito que Deus tinha preparado. Só que existe algo perigoso nesse processo.
É exatamente aqui que muitas pessoas desistem. Elas confundem separação espiritual com abandono, confundem transformação com perda, e voltam para os mesmos lugares que estavam adoecendo suas almas apenas porque não suportaram o desconforto da mudança. Mas quando Deus começa a remover algo da sua vida, nem sempre é punição. Às vezes é proteção. Às vezes o Espírito Santo está arrancando da sua frente aquilo que impediria você de ouvir claramente a voz de Deus. E enquanto algumas batalhas acontecem ao redor de você, existe outra acontecendo dentro da sua mente que ninguém consegue enxergar. Uma guerra silenciosa entre aquilo que você mostra para o mundo e aquilo que você sente sozinho quando ninguém está olhando. A batalha interior que ninguém ao seu redor consegue ver. Existem pessoas que aprenderam a esconder a própria dor tão bem que ninguém imagina o que elas enfrentam por dentro. Elas continuam trabalhando, continuam conversando, continuam postando fotos, continuam sorrindo quando necessário. Mas quando ficam sozinhas, sentem um peso emocional difícil de explicar. É a batalha silenciosa da alma, porque existem noites em que a mente não descansa. O coração revive erros antigos. A culpa começa a falar alto. O medo do futuro cresce. E a pessoa passa a lutar contra pensamentos que nunca contou para ninguém. Em silêncio, ela começa a acreditar que está falhando espiritualmente. Muitos acham que fé forte significa nunca se sentir quebrado. Mas isso não é verdade. Davi chorou profundamente diante de Deus. Elias pediu para morrer depois de vencer uma grande batalha espiritual. Jeremias carregou dores tão intensas que foi chamado de profeta chorão. Até homens usados poderosamente por Deus enfrentaram momentos em que a alma parecia cansada demais para continuar. O problema é que hoje muita gente sofre tentando parecer forte o tempo inteiro. Existe medo de admitir fraqueza, medo de mostrar cansaço, medo de decepcionar as pessoas. Então, a dor vai sendo escondida até se transformar em um peso insuportável. E é exatamente nesse ponto que o Espírito Santo começa a agir de forma mais profunda. Porque Deus não se aproxima apenas da versão forte de você. Ele também entra nos lugares quebrados que você tenta esconder do mundo. Ele vê a oração que você não conseguiu terminar. Vê as lágrimas que ninguém enxergou. Vê o momento em que você quase desistiu, mas mesmo sem forças continuou tentando permanecer de pé. Talvez você tenha pensado que Deus estava distante justamente na fase em que ele estava mais perto. Talvez o céu tenha permanecido em silêncio porque o Espírito Santo estava trabalhando em áreas profundas da sua alma que palavras humanas jamais conseguiriam alcançar. Existe uma diferença entre uma pessoa cansada da vida e uma alma que está sendo chamada para mais perto de Deus. E muitas vezes, os dois sentimentos parecem iguais no começo. Só que existe um detalhe que muda tudo. Quando o Espírito Santo começa a tocar profundamente alguém, até as conquistas deste mundo começam a perder o poder de preencher o coração. E é aí que nasce um vazio que nenhuma distração consegue resolver. Porque algumas pessoas sentem um vazio mesmo tendo tudo. Uma das sensações mais confusas da vida é olhar ao redor e perceber que, teoricamente, não falta nada. Mas ainda assim existe um vazio dentro da alma. A pessoa conquista coisas, alcança objetivos, tenta ocupar a mente com distrações, tenta seguir em frente normalmente. Mas no fundo sente que alguma coisa continua faltando. E esse vazio assusta porque ele não desaparece facilmente. Muita gente acredita que o problema está apenas no cansaço emocional, na rotina pesada ou nas dificuldades da vida. Mas existem momentos em que o vazio nasce de algo mais profundo. A alma começa a perceber que nenhuma conquista humana consegue substituir a presença de Deus. O mundo oferece distração o tempo inteiro. Quanto mais barulho existe do lado de fora, menos a pessoa consegue ouvir o que está acontecendo dentro dela. Redes sociais ocupam a mente. O excesso de informação ocupa o coração. A correria diária impede qualquer silêncio interior. Que aos poucos a pessoa se acostuma a viver desconectada espiritualmente sem perceber. Só que a alma nunca se acostuma completamente. Existe uma sede espiritual dentro do ser humano que nada terreno consegue preencher.
E quando o Espírito Santo começa a chamar alguém para um nível mais profundo de intimidade, esse vazio aumenta. Porque Deus não quer apenas visitar sua vida em momentos específicos, Ele quer habitar em você de forma constante. Por isso, algumas coisas começam a perder o brilho. Conversas superficiais já não satisfazem. Certos ambientes começam a cansar emocionalmente. O coração passa a sentir falta de algo que nem consegue explicar direito. É como se a alma estivesse dizendo em silêncio: você foi criado para algo mais profundo. E muita gente tenta fugir desse sentimento. Procura entretenimento, excesso de ocupação, relacionamentos vazios, validação das pessoas, qualquer coisa que distraia a mente por algumas horas. Mas quando a noite chega e tudo fica em silêncio, o vazio continua ali. Porque o problema nunca foi falta de coisas, era falta de presença. Foi por isso que Santo Agostinho escreveu que o coração humano permanece inquieto até descansar em Deus. A alma pode até tentar sobreviver distante da presença do Espírito Santo, mas ela nunca encontrará paz verdadeira enquanto estiver desconectada da fonte que dá vida. Talvez esse vazio dentro de você não seja um castigo. Talvez seja um chamado. Talvez Deus esteja permitindo que nada mais satisfaça completamente seu coração, para que você perceba que chegou a hora de parar de fugir da voz dele. Porque existe um momento em que a pessoa percebe que continuar correndo não está mais funcionando. E quando isso acontece, algo profundo começa a mudar dentro da alma. O momento em que você para de fugir da voz de Deus. Chega um momento em que a alma simplesmente não consegue mais continuar fingindo que está tudo bem. O coração cansa de correr. A mente cansa de procurar respostas em todos os lugares errados. E depois de tantas tentativas frustradas de encontrar paz nas distrações deste mundo, a pessoa finalmente percebe que nada conseguiu preencher o vazio que existe dentro dela. É nesse momento que algo começa a mudar. Não porque todos os problemas desapareceram de repente. Não porque a dor acabou instantaneamente, mas porque pela primeira vez em muito tempo, a pessoa para de fugir da voz de Deus. Muitos querem ouvir o Espírito Santo sem abrir mão das distrações que abafam essa voz. Querem sentir paz sem desacelerar a mente. Querem direção sem silêncio interior. Mas a voz de Deus quase nunca compete com o barulho do mundo. Ela se torna mais clara quando o coração decide se render de verdade. E rendição não é fraqueza. Existe força espiritual em admitir que você não consegue carregar tudo sozinho. Existe cura quando você para de esconder suas dores diante de Deus. Existe transformação quando a oração deixa de ser apenas palavras repetidas e se torna uma conversa sincera entre uma alma cansada e um pai que nunca deixou de amar você. Talvez faça muito tempo que você não fala com Deus de forma verdadeira. Sem máscaras, sem aparência religiosa, sem tentar parecer forte, apenas abrindo o coração exatamente do jeito que ele está. E é impressionante como o Espírito Santo começa a agir quando alguém finalmente para de fugir. A ansiedade começa a perder força lentamente. O coração encontra pequenos momentos de paz no meio do caos. A mente começa a enxergar coisas que antes não percebia. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque a presença de Deus começa a reorganizar o interior da pessoa. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo quando decidiu voltar para casa. Antes mesmo de conseguir explicar tudo, o pai já estava correndo em direção a ele, porque Deus nunca teve dificuldade em receber de volta alguém que decidiu se aproximar de coração sincero. Talvez o Espírito Santo tenha permitido esse peso na sua alma, não para destruir você, mas para impedir que você continue vivendo distante da presença que poderia curar seu coração. Porque quando a alma para de correr, ela começa a ouvir aquilo que o céu estava tentando dizer o tempo inteiro. E existe uma revelação que muda completamente a forma como você enxerga essa fase difícil da sua vida. Uma verdade espiritual que transforma dor em propósito e peso em aproximação com Deus. O que o Espírito Santo está tentando te mostrar através desse peso. Talvez você tenha passado muito tempo enxergando essa fase da sua vida apenas como sofrimento. Talvez tenha acreditado que esse peso era sinal de fraqueza, derrota ou abandono espiritual.
Mas existe uma verdade que muda tudo. Algumas dores aparecem quando Deus está tentando despertar uma alma que passou tempo demais distante da presença dele. Nem todo o peso veio para destruir você. Existem momentos em que o Espírito Santo permite inquietação, porque a alma estava confortável em lugares que lentamente estavam matando sua sensibilidade espiritual. E enquanto você tentava continuar vivendo normalmente, Deus estava vendo o vazio crescer dentro do seu coração. Por isso, certas coisas perderam o sentido. Não era apenas cansaço emocional. Era o céu mostrando que sua alma não nasceu para viver superficialmente. Você não foi criado apenas para sobreviver aos dias, repetir rotinas e carregar dores escondidas enquanto tenta parecer forte para todo mundo. Existe um chamado maior sobre sua vida. Talvez o Espírito Santo esteja usando exatamente essa fase difícil para quebrar versões antigas de você. Dependências emocionais, feridas que nunca foram tratadas, medos que controlavam suas decisões, distrações que estavam afastando você da presença de Deus sem que percebesse. Porque antes de levar alguém para um novo nível espiritual, Deus muitas vezes precisa esvaziar aquilo que estava ocupando espaço dentro da alma. E é por isso que o peso aumentou. Não porque Deus desistiu de você, mas porque Ele ama você demais para permitir que continue vivendo desconectado daquilo que realmente pode dar vida ao seu coração. O Espírito Santo não quer apenas aliviar sua dor por alguns momentos. Ele quer transformar sua mente, restaurar sua alma e aproximar você de uma intimidade verdadeira com Deus. Talvez hoje você ainda não consiga entender completamente tudo o que está vivendo, mas um dia vai perceber que essa fase não era o fim da sua história espiritual. Era o começo do momento em que Deus estava trazendo você para mais perto dele. E enquanto muita gente ao seu redor talvez nunca compreenda sua batalha interior, o céu inteiro viu cada lágrima, cada oração silenciosa e cada vez que você tentou permanecer firme mesmo sem forças. Agora existe apenas uma coisa que Deus deseja de você nesse momento: que você pare de lutar sozinho e permita que o Espírito Santo carregue aquilo que sua alma nunca conseguiu suportar sem ajuda. Porque existe uma oração que pode marcar o início da restauração espiritual que seu coração precisava há tanto tempo. A oração final que faz o espectador se sentir acolhido por Deus. Espírito Santo, existe alguém ouvindo esta mensagem agora com o coração cansado. Uma pessoa que tentou permanecer forte por muito tempo, tentou esconder a dor, tentou continuar caminhando mesmo carregando um peso que ninguém conseguiu enxergar. E hoje, diante da tua presença, ela já não consegue mais fingir que está tudo bem. Pai, visita agora essa alma que se sente perdida, confusa e emocionalmente esgotada. Entra nos lugares quebrados que ela nunca conseguiu explicar para ninguém. Toca nas feridas escondidas, nos pensamentos silenciosos, nas noites difíceis e nas lágrimas que foram derramadas longe dos olhos das pessoas. Mostra para esse coração que o teu silêncio nunca foi abandono, que mesmo nos dias mais escuros o Senhor continuava perto, que mesmo quando ela achou que estava sozinha, o teu espírito permanecia sustentando cada passo, que esse peso não apareceu para destruí-la, mas para aproximá-la da tua presença de uma forma mais profunda. Espírito Santo, remove agora toda a culpa que sufoca essa alma. Remove todo medo, toda opressão emocional, toda mentira que fez essa pessoa acreditar que estava longe demais para ser alcançada pelo teu amor. Traz descanso para a mente cansada. Traz paz para o coração acelerado. Traz direção para quem já não sabe mais qual caminho seguir. Que essa pessoa volte a sentir vontade de orar, que volte a sentir esperança, que volte a acreditar que ainda existe propósito para a vida dela. Pai, quebra agora tudo aquilo que estava afastando essa alma da tua presença, toda distração, toda dependência emocional, toda frieza espiritual. E no lugar disso, coloca a fome da tua presença, coloca a sede da tua voz. Coloca desejo de intimidade verdadeira contigo, porque nenhuma dor é maior do que o teu poder de restaurar. Nenhum vazio é maior do que a tua presença.
Nenhuma alma está tão quebrada a ponto de não poder ser curada pelo teu amor. E que ao terminar este vídeo, essa pessoa não permaneça a mesma, que ela sinta que o céu ainda se importa com ela, que ela entenda que ainda existe esperança e que o Espírito Santo continua chamando pessoas cansadas para mais perto de Deus. Amém.